Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que seja sempre louvado. Muito boa tarde para você que está nos acompanhando hoje, dia de novena de Nossa Senhora do Desterro. Estamos aqui no estúdio da família Vitoriosa, com o nosso convidado mais que especial do dia, que eu espero ansiosa todos os terceiros domingos para poder ouvir e aprender cada vez mais com ele, Dom Luiz Soares. Boa tarde, Dom Luiz. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a vocês que estão nos ouvindo ou nos vendo, né? É uma alegria chegar sempre o dia domingo da novena e a gente se encontrar e conversar sobre assuntos que são importantes à luz da palavra de Deus. É muito gostoso, Dom Luiz. Eu, em particular, eu espero ansiosa por esse momento. Adoro aprender cada vez mais com o Senhor sobre o nosso tema do domingo. E o nosso tema de hoje é o trabalho. Nós estamos falando sobre o trabalho sem Deus é inútil. Salmo 127. Dom Luiz, e o que a palavra nos diz diante do desemprego causado pela crise da pandemia? Olha, a palavra de Deus diz muita coisa. Nesse momento de pandemia, essa falta de emprego, e vai se acentuando, né? Nós temos visto várias lojas que fecham, bares, etc., e muita gente fica desempregada. Então, podemos cair numa tentação de desalento, assim, afinal de contas, o negócio está ruim, né? Viramos pessimistas. O pessimismo não leva a nada, não leva a nada, só estraga a vida da gente. Nós devemos ser realistas. É claro que a gente sabe o tamanho da crise que estamos vivendo. Afinal de contas, o mundo foi surpreendido por esse coronavírus, não é? Que trouxe uma reviravolta no mundo todo. Países que são riquíssimos entraram em crise e nós também entramos em crise. Então, tivemos muitos desempregos e desempregos que já duram mais de um ano, porque essa pandemia já vai para 2 anos. Então, não é um período curto que a gente supera assim. Agora, olhar para frente, né? Olhar para frente. Você citou aí o Salmo 127. Esse salmo que nós encontramos na Bíblia, que é muito bonito. É um salmo realmente de alento. Eu acho que vale para nós nesse instante. Nós temos de olhar para frente e olhar para frente assim com muita certeza que Deus está conosco. Esse salmo, ele começa dizendo assim: feliz todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Então nós temos a primeira colocação. Estamos numa situação difícil, nós vamos sair. Como é que nós vamos sair? Naturalmente com o nosso esforço. Mas só com o nosso esforço? Não. Nós temos alguém que nos acompanha, que não nos abandona. Eu lembro a vocês aquele episódio da tempestade no lago. Os apóstolos, alguns eram pescadores, conheciam profundamente o lago, sabiam como sair dessa situação e, no entanto, se desesperam, porque o barco vai se enchendo de água, parece que vai afundar. Mas eles se esqueceram. E Jesus estava lá com eles, estava dormindo, transmitindo para eles a paz que eles não conseguiram captar. Jesus está conosco, Ele caminha conosco. Então, essa primeira parte do Salmo é justamente um apelo para nós olharmos a presença de Deus junto. Deus está conosco, não nos abandona. Então, vamos sair dessa situação? Vamos. Será que vai ser logo? Deus sabe, mas nós vamos sair. Eu tenho a impressão que mais alguns meses e nós estaremos não livres, mas fortes diante da pandemia e também a economia vai começando a crescer. Os bares, sobretudo lojas, estabelecimentos vão reabrindo e os empregos vão aparecendo. Então, olhar com esse olhar. Então, feliz todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Anda em seus caminhos. Quer dizer, nós não podemos nos esquecer de Deus.
ou então falar o nome de Deus em vão. Quer dizer, Deus é isso, Deus é grande, está conosco, e vivemos um caminho totalmente diferente do caminho que Deus apontou para nós. E ele vai dizer aqui: do trabalho de tuas mãos comerás, serás feliz, tudo irá bem. Então, quando nós estamos com Deus, tudo dá certo. Pode ser que no momento pareça que está dando errado, mas não, tudo vai dar certo, porque Deus é maior do que todas as dificuldades e problemas que possam aparecer. Então, esse salmo é bonito por isso. Feliz todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. E aí ele vai depois colocar a família, né, que confia em Deus, é uma família abençoada, com a esposa, os filhos. Depois vai dizer: o Senhor te abençoe de Sião. Quer dizer, é um pedido de bênção. E é isso que nós estamos pedindo para vocês agora, né? Que Deus abençoe todos vocês e não desanimem. Vamos olhar para frente com muita coragem. Isso aqui vai passar. Dom Luiz, e a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, São Paulo ele é um pouco duro com os que não trabalham. Isso vale sempre, Dom Luiz? Realmente, isso que você está falando é verdade. Nós temos aqui no finalzinho da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, um puxão de orelha que ele dá na comunidade. Porque aquela comunidade achava que Jesus ia voltar logo. Estava chegando, o mundo ia acabar logo. E começaram a ficar em casa. Falei: para que trabalhar, né? Se vai acabar tudo. Então, São Paulo vai chamar muita atenção deles. Ele vai dizer, inclusive, uma coisa que é muito séria: quem não quer trabalhar, também não coma. É um pouquinho difícil essa frase, mas ela diz: não é o trabalhador, ou então o homem que perdeu o emprego e que recebe essa frase, essa colocação de São Paulo. Não é. São Paulo está dizendo isso para quem é preguiçoso. Então, nós estamos vivendo um desemprego. Recentemente, estudei um simpósio que houve sobre o problema de emprego no mundo. Então, o que está acontecendo com as indústrias, com a agricultura? Está entrando a tecnologia. A tecnologia, ela está produzindo máquinas, através de até computadores, tudo isso, que está desempregando um monte de pessoas. Veja a questão da cana, por exemplo, aqui na nossa região. Antigamente, quantas pessoas trabalhavam no corte de cana? Hoje, são poucas. Por quê? Porque as máquinas entraram e elas fazem o serviço às vezes, de 100 pessoas. A mesma coisa, por exemplo, nas fábricas de montadoras, de automóvel, de caminhão, não é? O robô vai roubando os empregos. Então, o mundo caminha mesmo por uma sociedade de desemprego. E muita coisa tem que ser pensado. Como é que vai ser o futuro? As indústrias produzem, mas se o pessoal não tem dinheiro para comprar, o que adianta tudo isso, né? Então, tem que ser pensado muito, muito e muito mesmo nessa situação. E vão se encontrando soluções, né? E o importante, realmente, é a gente lembrar. Então, São Paulo fala duro, mas é contra pessoas preguiçosas. Não é contra o trabalhador que quer trabalhar, mas não encontra trabalho. Ah, sim, agora nós aprendemos, entendemos um pouco sobre ela. Dom Luiz, e como nós devemos encarar esse momento de crise que nós estamos passando? Eu acho que com muita tranquilidade. Nós não podemos perder a paz. Não podemos perder a paz. Embora, vamos dizer, uma pessoa que não tem trabalho, chega em casa, os filhos não têm o que comer, né? Realmente é uma situação assim que é extrema. E às vezes as pessoas, nesse momento, se desesperam. Então, nós temos casos, já estão acontecendo alguns casos, por exemplo, o pai que chega em casa, mata os filhos, mata a mulher, porque já não vê solução.
nós não podemos tomar essas atitudes. Nós temos de lembrar, olha, Deus está conosco, nós vamos caminhar, nós vamos vencer. Eu acho que é o momento da gente confiar realmente no poder de Deus, não é? E vamos fazer o que nós podemos fazer. Nós temos aqui na nossa região muitas empresas. Santa Fé, essa formatura, a fotografia e outros lugares são outras coisas. Então, os empresários, nesse momento, naturalmente ficam temerosos. Eu acho que, naturalmente, a cautela é necessária para não arrebentar logo a empresa, mas precisa devagar e ir retomando, porque a gente já sente no Brasil que a coisa está começando a andar. E no mundo, a mesma coisa. Os Estados Unidos, por exemplo, já tem um crescimento econômico. A Europa também. Nós vamos conseguir a mesma coisa. Então, não se desesperar e começar a olhar os sinais dos tempos. Jesus fala muito dessa questão dos sinais dos tempos. A gente tem de entender, né, como é que vai o mundo, para onde que ele vai caminhando. E, naturalmente, tudo isso à luz da palavra de Deus. Porque Deus é que nos ilumina. Eu me lembro muito da força do Espírito Santo na vida da gente. O Espírito Santo, ele está dentro de nós. E é uma luz. Um dos dons do Espírito Santo é a sabedoria. E outro dom do Espírito Santo é o entendimento. Parece a mesma coisa, não é a mesma coisa. A sabedoria é saber viver esse momento de dificuldade. Vamos saber enfrentar com calma e certos de que nós vamos sair disso. A humanidade já passou tantas e tantas vezes por situações piores do que essa, né? Eu lembro, por exemplo, na guerra, né, eu tive a oportunidade de visitar a Alemanha depois da guerra, estudei na Itália depois da guerra. Realmente foi um arraso que aconteceu, com muitas mortes, não é? Eu me lembro de uma vez que eu visitei um cemitério, uma família me levou a um lugar pequeno, foi um cemitério, aquele monte de túmulos, todos iguais. Eu fiquei estranhando, falei, o que foi? Foi um bombardeio uma noite, matou todo esse pessoal aí. Você imagina o que eles passaram, e o que passou, isso passou. A Europa se levantou, a Alemanha hoje é uma potência mundial, a Itália também, não é? Japão, não é? Venceram. Nós também vamos vencer isso. Agora, confiando no poder de Deus. E daí, então, a gente não vira pessimista. Tem muita gente que já está com problema mental, psicológico, por causa disso. Nós não podemos sair dessa crise assim perturbados, porque depois nós vamos ser infelizes pela vida inteira. É ter tranquilidade, confiar no poder de Deus. Deus não nos abandona, porque Deus é bom, é bom, é bom, é muito bom. E colocar Ele no centro da nossa vida é melhor ainda, melhor, né, Dom Luiz? Depende de nós, né? É isso mesmo. Dom Luiz, infelizmente o nosso tempo já está se esgotando, mas antes de nos despedirmos, eu gostaria que o senhor desse a sua bênção a cada pessoa que nesse momento está nos acompanhando, a cada pessoa que enviou o seu nome, o nome da sua empresa, para que nós colocássemos em oração durante todo esse mês até no dia de hoje. Então, dá-nos a sua bênção, Dom Luiz. Não tem dúvida, eu pedi a Deus que abençoe muito a você, se você que é trabalhador, que às vezes está numa situação como essa, você que é trabalhadora, está passando aí realmente muitos apertos na vida, você que é empresário, a sua empresa está com dificuldades. Olha, que essa bênção ajude vocês a enfrentar com coragem e muita paz essa situação. Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de vós para vos guiar. Amém. Atrás de vós para vos proteger. Amém. E aos vossos lados para vos acompanhar. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria,
Mãe de Jesus e nossa mãezinha querida, de São José e de todos os santos, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Muito obrigada, Dom Luiz. Que Deus abençoe o senhor. Seja sempre bem-vindo aqui no nosso estúdio da Família Vitoriosa. Obrigado, Kelly. Obrigado. Um abraço para você e para todos. E você que está nos acompanhando nessa tarde de novena de Nossa Senhora do Desterro, continue ligadinho conosco, que ainda tem muito mais especialmente para você. Fica com Deus. Deus abençoe você.